Iniciou a gravação. Então vamos lá. Repararam alguma coisa diferente em mim ou não? A barba. Sim, tirou a barba. Aqui, ó. Ficou pele de neném. Pessoal, ó, obrigado, tá, pela presença de todos vocês. Vamos iniciar mais uma aula, tá bom? E hoje praticamente a gente vai estar encerrando o PET, tá bom? Vai ficar faltando aí só as atividades complementares que eu havia já compartilhado com vocês. Vocês tinham pegado com o PET também, né, impresso. Vai ficar faltando só aquelas atividades. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui nesse momento. O áudio tá bom? Vocês estão me escutando? Sim. Sim, o áudio tá bom. Sim. Professor, parece até que você ficou mais jovem. Aqui, ó, pelinha de neném, igual comentaram aí, ó. Só que não. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Emulation. Sim. Correção. Mas, professor, e algumas aulas que você deixou algumas sem fazer? Que era Eu mais... anulei algumas questões. O que eu não retornei, eu anulei, tá bom? Porque eu achei algumas questões estão fora do contexto para vocês, tá bom? Então, Aí você pode deixar em branco no PET. Certo? Tem umas que você anulou e eu fiz. Não, sem problema. Ô, professor, eu também fiz umas que eu também fiz, só caiu a da outra aula passada. Eu não fiz elas ainda não. Beleza. Hoje só falta de inglês para mim acabar o PET. Fechou. Amanhã eu vou postar as novas aulas de matemática e já vai estar tudo corrigido lá no canal. Aí vocês podem assistir as aulas de novo, beleza? professor, se vai ser a última aula hoje, que é Não, não vai ser a última aula, não. Vai ser a última correção de Não, prova. mas do PET. Sim. Mas daí você vai fazer das complementares ou... Isso mesmo. Aí nós vamos passar para as complementares. Certo? Certo. Pessoal, então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês desabilitem o som aí por um momento, tá bom? Durante a explicação, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. E depois eu vou abrir para as dúvidas, tá bom? Então, ó, vamos iniciar a correção da sexta semana, tá, pessoal? E última. Nós estamos aí no PET 2, Escola Coronel José Cândido. Eu sou o professor Guilherme, responsável pela área de matemática. Então, pessoal, vamos lá. Então, a gente vai iniciar um conceito novo, tá? Então, vamos iniciar agora um estudo sobre frações. Aí, o que é esse assunto, Guilherme? Principalmente você entender o seguinte, pessoal, esse é um dos conceitos mais importantes de todo o ensino fundamental. Porque independente se você estiver no sexto, sétimo, oitavo, nono, sempre você vai recorrer ao assunto de frações. Sempre elas aparecem. Portanto, é importante vocês entenderem, né, o que elas são e justamente o que vocês podem fazer com elas. Então, a primeira coisa é o seguinte, pessoal, vamos definir, né, como nós definimos uma fração, como ela é entendida. Então, pessoal, pensa que uma fração, toda e qualquer fração, ela é o quê? Uma fração nada mais é que uma representação de uma divisão. Ah, Guilherme, então toda fração ela representa uma divisão? Isso mesmo, galera. Pensa que toda fração ela representa uma divisão. Uma fração é um objeto, um objeto com essa estrutura, né? Você tem um número em cima, você tem uma barra e você tem um número embaixo, né? O que são esses números? O número que fica acima da barra é o que a gente chama de numerador, que é o número que será dividido, beleza? E o número que fica embaixo da barra nós chamamos ele de denominador, tá bom? Esse denominador é também o nosso divisor, pessoal. Então, o número que fica em cima é o que eu estou dividindo, o número que fica embaixo é o meu divisor. Galera, a barra, ela justamente sinaliza a operação de divisão. Lembra a operação de divisão? Não é uma barra e dois pontinhos assim, ó?
Por isso que essa barra aparece na fração, porque ela vem justamente da operação de divisão. Esses pontinhos aqui, ó, basicamente são os números, ó. 5 representa esse pontinho e o 8 representa o pontinho embaixo. Numerador, denominador, certo? Galera, então, entendidos os elementos de uma fração, sabendo em que uma fração ela representa uma divisão entre o quê? Entre o número que está sendo dividido e justamente o divisor. O número embaixo é o divisor. Então, essa fração aqui, ela praticamente significa essa divisão aqui, ó. 5 dividido por 8, certo? Aí você fala, mas Guilherme, toda divisão, ela apresenta um resultado. Se eu pegar 5 e dividir por 8, vai dar um resultado. Sim, galera. Justamente, ó, qual o nome desse resultado? O resultado da divisão é o que a gente chama de quociente, tá bom? Então, numa divisão, nós temos o dividendo, nós temos o divisor, o resultado, que é o número que fica aqui, ó, nós chamamos ele de quociente, beleza? Então, vamos continuar. Dado esses elementos presentes numa divisão, olha só, pessoal, muitas vezes as frações são interpretadas além de uma divisão. Ou seja, você não olha uma fração e pensa automaticamente só numa divisão. Elas podem representar também uma parte do todo. Aí você fala, como assim, Guilherme, uma fração representa uma parte de todo? Então, eu vou mostrar para vocês um problema prático, como isso se aplica. Yes. Vamos lá. Bom, vai ter que buscar mais água daqui a pouco. Oi? Aí tem que buscar mais água daqui a pouco. Vamos lá. Ó, vamos imaginar, galera, a seguinte situação. Em uma fazenda, há 120 galinhas, sabe, tá bom? 120 galinhas lá dentro, dos quais 3/5, ó, vou até fazer um asterisco nessa fração que a gente vai buscar entender o que ela significa, certo? Uhum. Então, um asterisco aí que, na verdade, é um borrão. Oi? Você está nas explicações ainda? Isso, estou nas explicações. Quando começar as soluções, vai aparecer aqui em cima, né, atividades. Beleza, pode continuar. Vamos lá. Das quais 3/5 são considerados animais adultos. Então, das 120, 3/5 são animais adultos. Vem a pergunta, qual é o total de animais que não são filhotes? Ou seja, se esses animais não são filhotes, eles são justamente quem? Os adultos, certo? Então, quantos animais são adultos? Essa é a minha pergunta. E olha o que vem em seguida, pessoal. Observe que no nosso problema, a fração está sendo usada para representar uma parte do total de animais que já alcançaram a idade adulta. Mas como saber esse valor absoluto? Como calcular essa parte em relação ao todo? Quem que é a parte, galera? Os 3/5, concorda comigo? Ele falou que no problema, 3/5 são animais considerados adultos. Só que quantos animais eu tenho? 120. Como é que eu vou descobrir essa parte, que são os 3/5? Como eu vou descobrir esses 3/5 da parte total, que são quem? Os 120. Esse é o nosso problema. Vamos buscar uma solução para isso. Então, olha só. Galera, o cálculo de frações em relação a um determinado valor é feito da seguinte forma. Olha só como ele é feito. Nós queremos calcular, esse é o nosso problema, ó. Nós queremos calcular 3/5 de 120. Eu quero saber quanto essa parte representa no todo. O todo são justamente o total de animais, os 120. Como que eu faço isso, galera? Vamos entender, olha aqui. Dividimos o total pelo divisor. Então, eu vou pegar o total, que é o 120, e dividir pelo divisor. O divisor é o 3 ou é o 5, galera? Eu expliquei os elementos de uma fração. Numa fração, o divisor é o número de cima ou o número de baixo?
De baixo? O de baixo, concorda? Então, nós vamos dividir o total pelo divisor. Em seguida, multiplicamos o resultado pelo número de cima, ou seja, o numerador. Então, olha só, galera. Eu vou pegar o total e vou dividir por 5. A flechinha indicando, ó. Vou pegar o 5 e dividir o 120. O resultado disso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo 3, certo? Novamente, eu sempre pego o total e divido pelo divisor, no caso, o número debaixo da fração. O resultado disso eu vou multiplicar pelo número de cima. Então, galera, olha só. Assim, dividindo 120 por 5, obtemos o número 24. Ah, por quê, Guilherme? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Se eu pegar o 120, galera, e dividir por 5, olha só, vou pegar o 12, certo? Que número que multiplicado por 5 dá ou chega próximo de 12? O 2. 2 vezes 5 dá 10. E 12 menos 10 dá resultado 2. Abaixo o zero. Quando eu abaixei o zero, eu faço a divisão novamente. Que número que multiplicado por 5 dá ou chega próximo de 20? 4. 4 vezes 5 dá 20 e o resto dá 0. Encerrou a conta, ó. Então, esse aqui é o meu quociente. Lembra, galera? Ó, quociente. Por quê? É o resultado da divisão. Um pouco a coce, né? E a continuação você já sabe. Quociente. Certo? Então, olha só. Quando eu peguei o 120 e dividi por 5, o resultado foi 24. Agora, a gente toma esse resultado, que é o 24, e multiplica pelo número de cima, que é o 3. Então, se eu fizer isso, o resultado vai dar 72. Será mesmo? Vamos lá. Se eu pegar o 24 e multiplicar por 3, vou fazer. Bom, 3 vezes 4, 12. Ponho 2, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Certo, galera? O que a gente conclui? Isso significa que 72 animais são adultos. Por quê, Guilherme? Porque ele falou que 3/5 do total eram os adultos. E se eu calcular 3/5 de 120, vai dar justamente os 72. Então, galera, sempre que vocês quiserem calcular uma parte... Vou até voltar aqui, ó. Sempre que vocês quiserem calcular uma parte do todo, o que é essa parte? A parte é sempre sinalizada por uma divisão. Então, toda vez que... Uma divisão é uma fração, né? Toda vez que vocês querem calcular uma fração de um valor... O processo é aquele. Eu pego o todo, que é o valor, e divido pelo de baixo, que é o meu dedão aqui, ó. O resultado dessa divisão, eu vou multiplicar pelo número de cima, que é o numerador, certo? Ó, denominador, numerador. Número de cima, número de baixo. A barra tá aqui no meio, perceba? Então, ó, pego o todo, divido pelo de baixo. O resultado, multiplico pelo de cima. O resultado dessas operações todas é justamente o valor que eu procuro, o quanto aquela fração representa no todo. Pode falar. Aquele número que, tipo, 120, eu vou... Que ao todo, você vai dividir pelo de baixo. O de baixo, aí o que der lá, eu vou dividir no de cima. Você vai multiplicar pelo de cima. Perceba aqui, ó. Estou até destacando aqui, ó. Você sempre vai dividir pelo de baixo e o resultado você vai o quê? Multiplicar pelo de cima. Certo? Por exemplo, assim, Guilherme, eu quero calcular 4 nonos, vamos pensar aqui, ó. Eu quero calcular 4 nonos de 180. O que eu faço? Eu vou pegar o 180 e dividir pelo de baixo, dividir pelo 9. O resultado eu vou fazer o quê? Multiplicar por 4, certo?
Sempre dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Entenderam o processo, galera? Alguém tem alguma dúvida aqui? Não. Beleza. Praticamente são operações, pessoal. Basicamente, você vai ter que fazer duas operações ali. A primeira é uma de divisão, a segunda é uma de multiplicação. São duas operações que vocês conhecem, né? São feitas a partir de números inteiros. Tudo bem, Guilherme, você me ensinou o que é uma fração, eu entendi os elementos dela, você também falou sobre como calcular uma fração de um valor, ou seja, a parte de um todo, que é esse processo que eu mostrei, dividir o todo pelo de baixo, o resultado dessa divisão é o multiplicar pelo de cima, que é o numerador. E agora, Guilherme, o que nós vamos fazer com isso? Qual que é a sequência? Galera, aqui ficou meio apagado, eu não tenho como, vou fazer assim, ó. Vamos lá. Pessoal, vamos agora abordar outro problema envolvendo... aqui era outra palavra, tá bom? Então, vamos agora abordar outro problema que tem relação com a representação e compreensão do conceito de razão. Já que a gente entendeu as frações, vamos relacionar agora essas frações com a razão. Então, vamos lá, galera. Observa o seguinte, pessoal. O problema é o seguinte. Lembrando que esse problema ainda não é do PET, tá bom? É só para a gente entender o contexto. Então, ó, em uma festa, há 110 convidados. Entre eles, 45 são homens e 65 dessas pessoas são mulheres, totalizando justamente os 110. Se você somar 45 mais 65. Olha só, galera, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é... Então, olha essa palavra, pessoal. Perceba que eu não falei de fração, eu não falei de parte, não falei de todo. Eu vim com uma palavra diferente até então, que é justamente a palavra razão. O que significa a razão entre o número de homens pelo número de mulheres, certo? Então, vamos compreender isso, pessoal. Olha só. Para resolver esse problema, primeiro devemos entender o que significa razão em matemática. O que significa razão, a palavra razão em matemática? E aí eu venho com a explicação, pessoal. Razão nada mais é que a divisão entre dois números. Então, quando fala em razão em matemática, você está falando em divisão, Guilherme? Isso mesmo. Mas quando você fala em fração, você também não está falando em divisão, Guilherme? Sim, pessoal. Por isso da conexão entre razão e fração. Frações e razões, elas têm o mesmo significado. Elas significam para a gente divisões. Certo, galera? Então, vamos lá. Pessoal... Oi. O chat aí está sendo usado, né, sem necessidade. Eu vou bloquear aqui, ó. Pronto. Vamos dar continuidade. Pessoal, então vamos lá. Como as divisões podem ser expressas pelas frações, no fundo, as razões também se tratam de frações. Então, galera, quando a gente fala de razão e quando a gente fala de fração, praticamente a gente está falando da mesma coisa. Afinal, as duas significam divisões. Então, ó, assim, quando o problema diz a razão entre o número de homens e mulheres, ele está falando justamente da divisão entre essas quantidades. Ou seja, ele está falando da divisão entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Então, olha só, a razão entre a quantidade de homens e quantidade de mulheres é justamente a fração número de homens dividido por número de mulheres. Então, essa razão, ela é expressa por uma divisão, que por sua vez é representada por uma fração. Então,
Então, ó, o detalhe é que essa fração não vai ficar dessa forma. Por quê? Sempre que possível, nós vamos realizar simplificações. Você fala, o que são simplificações, Guilherme? Simplificação vem do termo deixar simples, concorda? Então, para a gente simplificar, a gente vai pegar uma determinada fração e ir dividindo o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Aí você fala, que valor é esse? Lembra dos números primos? São os números primos, 2, 3, 5, 7, 11. Lembra daquela sequência? É através dela que nós vamos efetuar essas divisões. Então, olha só, galera. Vamos lá. Eu preciso, ó, vamos lembrar dos primos que eu sempre utilizo. Os primos que eu utilizava lá na decomposição era 2, eu tinha o 3, eu tinha o 5, eu tinha o 11, eu tinha o 13 e assim por diante. Mas observa, galera, eu preciso de um número que vai dividir o 45 e o 65 ao mesmo tempo. O que eu quero que vocês observem é o seguinte: o 2 eu não vou conseguir, por isso eu vou riscar ele, porque nenhum desses números é par. Mas, ó, galera, e o 3, dá para dividir? O número de cima dá, só que o número de baixo não dá. Se eu tentar dividir o 65 por 3, não vai dar certo. Então, ó, vou riscar o 3 também, pessoal. Eu só posso dividir quando eu puder dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo. Só que olha só, o 5 eu vou poder dividir. Se eu pegar o 45 e dividir por 5, vai dar resultado 9. E se eu pegar o 65 e dividir por 5, vai dar resultado 11. Tá, pessoal? Na verdade, 13, né? Porque 6 dá... Se eu pegar por 12, dá 60. Yes. Então, olha só, galera. Essa fração, ela é equivalente à de trás. Ou seja, elas representam a mesma parte de um todo, pessoal. Essa fração, você pode dizer que é equivalente a essa aqui, ó. Certo? Mas, Guilherme, e agora? O que eu faço? Continua, mas observa que eu não vou conseguir nenhum outro primo que divida o 9 e o 13 ao mesmo tempo. Então, a razão entre o número de homens pelo número de mulheres, galera, é justamente a fração 9 sobre 11. Certo? Isso que significa razão. Razão é a divisão entre dois números. No caso do nosso problema, o número de homens dividido pelo número de mulheres. Aí você fala, Guilherme, por que não é o contrário? Por que não é o de mulher em cima e o de homem embaixo? Porque no problema ele falou a razão entre o número de homens e o número de mulheres. O número de homens veio primeiro. Por isso, galera, que sempre que estiver falando de razão, o primeiro elemento a se citar é o que vem em cima. No nosso Primeiro nome que vim. Isso, no nosso caso, o homem foi citado primeiro, por isso o 45 em cima, e depois as mulheres embaixo, por isso o 65 como... Daí faz a fração e vai dar naquele número. Isso, vai você simplifica, vai dar essa fração aqui, ó. Ela está simplificada, ou seja, ela está na sua forma mais simples. Certo? Simples. Galera, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta sobre fração ou razão? Quer que eu dou mais um exemplo? Posso passar para a solução dos problemas? Pode passar para frente. Pode passar para frente. Beleza, vou pegar mais um copinho d'água ali. Espera aí, só um minutinho. Ok. Sabia?
sobrou ninguém. Voltou, tá vendo? Pessoal, então vamos à solução, tá bom? Ok. Então, olha só, galera. Aí, tu ganhou pra trás. Vamos a atividades, beleza? Então, ele fala aqui na 1, ó. Observa a figura abaixo e responda. A. Em quantas partes foi dividido o inteiro? Galera, o que é essa imagem aqui pra gente? O que tem a ver inteiro? Esse inteiro, ele tem relação com o todo, certo? Esse é o meu todo, esse é o meu total. Galera, observe que o todo foi dividido. Ó, pensa que isso aqui é uma barra de chocolate, tá bom? Essa barra foi dividida em quantos pedaços iguais? 6. 6. 6? Professor, tá ajudando esse mês daí. Ó, Ficou lembrado. isso aqui é um pedaço, galera, ó. Em quantos pedacinhos a barra toda foi dividida? 15. Em 15, afinal, ó, Agora que eu por que 15? Eu tenho 5 unidades aqui do lado e eu tenho 3 unidades aqui do lado. Se eu multiplicar, 3 vezes 5 dá quanto, galera? Que isso? Dá justamente os 15, certo? Galera, então olha só, em quantas partes o todo? O todo é como se, ó, é quando você olha toda a unidade, todas as partes juntas. Foi dividida em 15 partes iguais, concordam? Bom, vamos lá. B. Cada parte representa que fração do inteiro? Vamos lá, galera, vamos entender. Observe. Eu vou construir uma fração entre o quê? O número de baixo é sempre o meu todo e o número de cima é sempre a minha parte, tá bom? Vamos lá. O que ele falou, galera? Cada parte representa que fração do inteiro, ou seja, do todo. Galera, vocês concordam que o todo são justamente as 15 partes juntas? Sim. Galera, e a parte? Qual que é a parte? Ó, cada parte. Quando ele fala cada parte, ele está falando de uma única. Então, a parte que eu estou considerando são quantas? 1, 2, 3? Quantas delas eu estou considerando? Várias. Somente uma, porque ele falou cada parte, ou seja, cada uma delas, não juntas, cada uma, quando você pega somente uma. Então, essa parte, ela representa uma em 15, uma parte em 15, que é o total. Por isso que nós representamos cada parte como sendo 1 sobre 15. Certo? C. Foram coloridas quantas partes? Quantas partes foi colorida ali dentro? 7. Ó, vou até tirar as que não foram. Foi exatamente 7 partes, concorda? 7 partes foram coloridas. Então, olha só, olha a próxima pergunta. Olha só. Que fração representa, ó, a parte colorida da figura? Então, olha só, a figura, novamente, a fração é sempre a parte dividido pelo todo. A parte que ele está considerando é a parte colorida. Quantas partes eu tenho coloridas que você já me respondeu? 7. E qual é o meu todo, galera? Isso. 15. Então, a fração é a fração 7 sobre 15, ou também você pode ler ela como 7/15 avos. Já ouviu falar nesse nome? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, 7/15 avos, ou 7 sobre 15. Então, E. Que fração representa a parte não colorida da figura? Ora, a parte não colorida da figura, onde eu vou colocar triângulo aí, ó. Quantas partes não coloridas eu tenho? 8. 8, certo? Então, olha só. A parte em relação ao todo. A parte que eu estou considerando é a que não foi colorida, ou seja, 8
pedaços, o todo é justamente os 15 pedaços juntos. Logo, a fração é a fração 8/15, ou 8 sobre 15. E para finalizar, pessoal, a F, que fração representa a unidade, ou seja, a figura toda? Galera, ora, se as frações elas sempre são, em grande maioria, a parte dividido pelo todo, observa o seguinte, a parte, ó, qual que é a parte que eu estou considerando? É justamente a unidade, a figura toda. Ora, se a parte é a figura toda, eu estou considerando os 15 pedaços. E o todo são justamente os 15 pedaços. Então, ó, quanto dá 15 dividido por 15, galera? Dá quanto? Dá 1. Por isso, pessoal, que a fração que representa o todo é justamente o número 1, tá bom? E a fração ali, ó, é justamente o 15 sobre 15. 15 sobre 15 é igual a 1. Por isso que o todo é lido sempre como 1, tá bom? Que é a unidade. 15 sobre 15 é igual a 1. 15, bom? 5 mais 5 vai dar 10, 0. Até aqui alguma dúvida? Posso passar para o próximo? Professor, cadê a F que eu não tô vendo? Ah, achei. Tá aqui em cima. É, tá aqui do ladinho, ó. Achei. Beleza? Beleza. Vamos lá. Mas a gente só pega a resposta. Vamos lá. No dia 20 de junho de 2009, foi publicada uma matéria no jornal Estado de Minas com o seguinte título: Mineirão terá energia solar para a Copa de 2014. A instalação do equipamento para aproveitar a energia solar levará 2 anos para ser concluída e, além do estádio e do ginásio do Mineirinho, a quantidade de energia produzida será suficiente para atender um total de 2.000 casas. Então, ó, além de dar energia para ambos os estádios, vai conseguir alimentar 2.000 casas. Então, ó, vamos guardar esse resultado. Se o bairro próximo ao Mineirão tem 5.500 casas, a fração que representa a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas pela energia solar e o número de residências não atendidas é... Então, galera, vamos lá. Observa que o número de casas que serão atendidas são 2.000 e as não atendidas serão 3.500. Por quê, Guilherme? Ora, se o total de casas é 5.500, ó, dessas 5.500, 2.000 vão ser atendidas. A diferença, ou seja, se eu pegar 5.500 e tirar essas 2.000 aqui, ó, o resultado é justamente as 3.500 que não vão ser atendidos. Concorda? Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Então, olha só, pessoal, o que ele falou? A razão entre as casas que serão atendidas pelo número de casas que não serão atendidas, não é pelo total. Ele falou, ó, a fração que representa, olha só, a relação entre o número de casas desse bairro que serão abastecidas pela energia solar, estou marcando para vocês verem, ó, pelo número de residências, ó, não atendidas, ó, não atendidas. Por isso que eu estou dividindo o número de casas que serão atendidas e o número de casas que não serão atendidas. No caso, 2.000 dividido por 3.500. Aí você fala, só isso, Guilherme? Não, pessoal. O que eu vou ter que fazer aqui? A famosa simplificação. Então, ó, eu vou pegar essas 2.000 e vou dividir por 3.500. Só que eu não vou dividir lá na chave. Eu vou simplificar. E a primeira coisa que eu posso fazer aqui, sabe o que é, pessoal? Cortar zero. Vocês concordam comigo? Eu não posso vir cortar esse zero com esse zero? Eu não posso cortar esse zero com esse zero? Sim. Se eu cortar, vai ficar equivalente ao quê? 20 em cima e quanto embaixo? 35 embaixo. 35 embaixo.
Vamos dividir. Por quanto? Pelos primos que eu conheço. 2, 3, 5, 7. Até aqui tá bom, eu acho. Vamos lá. Que número que eu consigo dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo? Pelo 2? Vocês concordam que não? Porque eu consigo dividir o de cima, mas o 35 não. O 3 também não vai dar. Eu não consigo dividir o 20 pelo 3, nem o 35 pelo 3. Só que, olha só, pelo 5 eu consigo dividir, galera. Se eu pegar o 20 e dividir pelo 5 e pegar o 35 e dividir pelo 5, olha só. 20 dividido pelo 5 vai dar 4 e 35 dividido pelo 5 vai dar 7. Galera, olha para essa fração aqui. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá para dividir por um número em cima e embaixo? Vocês concordam que não? Essa fração não dá para fazer mais nada com ela? Eu acho que dá. Vamos lá. Por qual número que você consegue dividir o 4 e o 7 ao mesmo tempo? Nenhum. Por isso, olha só, alternativa E. Eu falei, professor. A fração 4/7 é justamente a fração que representa o quê? Olha só, vamos voltar. O número de casas atendidas e o número de casas que não serão atendidas. Putz, grilo, errei, velho. Certo, galera? Certo? Sim. Agora sim tem que Posso escrever. passar? Pode ir embora. Vamos lá. Na 3. Pessoal, ao lermos uma fração, devemos tomar diversos cuidados. A leitura do numerador é simples e a leitura do denominador, que é o número que fica embaixo, segue diversas etapas. Como exemplos, podemos citar terços, oitavos, décimos, dozeavos. Então, para cada fração, às vezes eu consigo utilizar um determinado nome, um determinado termo, para outras não. Então, ó, identifique a alternativa em que a leitura não está correta. Então, olha só, a fração 5/7, galera. Olha só, a fração 5/7, eu posso ler ela como 5. Essa aí tá certa. Tá certo, tá? Vou até apagar aqui, precisam pensar que tá ela, ó. Eu posso ler ela como 5/7 ou 5/7, mas o melhor é falar 5/7, tá bom? Pessoal, quando é 2, você fala meios. Quando é 3, o denominador, você fala terços. Depois, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, Décimos primeiro. Não, aí muda. Quando você chega no 11, você não fala 11º, você fala apenas 11avos. Por exemplo, assim, ó, 5/11. Você vai falar 5/11avos. Pensa assim, pensa na fração, ó, pensa na fração 2/10. 2 em cima, 10 embaixo. Você vai ler ela como 2 décimos. Concorda comigo? Sim. Até o 10 dá para falar. Quando chegar no 11, ou seja, vamos imaginar que é 2/11. Você vai ler 2/11avos. Não tem um termo específico para o 11. Você vai ler o 11 e falar avo. Vamos supor que fosse 20 sobre 25. 20/25, você vai falar 25 avos. Você não vai falar 20/25. Entendeu? Sim. Você lê o número de cima, você lê o número de baixo, e se o número de baixo for maior do que 10, você cita ele e coloca avos. Mas como é que fala 21? Por exemplo, assim, fala uma fração. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui, ó, olha só, 1/13. Você vai falar 1/13avos. Por quê? O denominador passou de 10. Quando passa de 10, você simplesmente cita o número e fala avos no final. Tá. Então, tipo assim, seria 12avos? Isso, 12avos, 13avos, 14avos, e assim por diante.
Todo número maior que 10, você vai falar ele e colocar avos no final. Ah, porque senão ele fica... Entendeu? Ó, por exemplo, ó, só vai mudar, pessoal, quando você tem 100, ó. Por exemplo, aqui você poderia falar 3 100 avos. Só que como é 100, como a base é 10, a gente fala 3 centésimos. Porque é 100. Porque tem aquele termo, décimo, centésimo, milésimo, lembra? Por isso que... Nossa, eu lembro muito isso na escola do Kaique. Isso. Então, vamos lá. Só que aqui, ó, vamos lá. Na D, olha só, 7 sobre 15, ou seja, 7 quinzeavos, ó. O 15 passou do 10, por isso que eu cito ele e falo avos no final. 15 avos. Isso. Agora, no final, a fração 4 sobre 9, eu simplesmente tenho 4 nonos. O 9 eu tenho um termo específico, que é nono. Certo? 4 nonos, 4 oitavos, 4 sétimos. Só que, se passar do 10, aí eu cito o número e falo avo. Então, ó, qual que ficou diferente? Justamente a B. A B fala que 1 sobre 13 é 1/13º. Não tem nada a ver, galera. É 1/13 avos, como eu coloquei aqui. Certo? Esse aqui é a terminologia certa e essa aqui é a terminologia errada. Mas como é que seria falar 21? Só que 21 o quê? Qual que é o denominador? Qual que é o denominador? 45? Você ia falar 21, 45 avos. Mas se ele fosse o de baixo? Aí você vai também falar 21 avos. Por exemplo, assim, ó. Nossa. Pensa na fração 8 sobre 21. O que você vai falar? Você vai falar 8, 21 avos. Caraca! Você sempre cita o primeiro número e depois vem o segundo. Só que se o segundo for maior do que 10, então você vai simplesmente citar ele e falar no final o quê? Avos. Não é avós não, tá, galera? É avos. Avós. Entendeu? Avós. Avós. Tipo avós. Não fala avós não, que... Chegar o professor na sala de aula e falou: professor, quanto que é isso? É avos. Avós. Não, aí o professor entende assim. Avós? Então vamos lá, galera. Então vamos lá. A classe de equivalência de uma fração serve para destacar a fração, serve para destacar as frações que representam a mesma porção de um inteiro, independente do valor do denominador, além de destacar as frações mais simplificadas, ou seja, irredutível. A irredutível é quando não dá para dividir mais pelo de cima e pelo de baixo, né, que eu já mostrei para vocês. Identifique a alternativa que traz a fração que ainda pode ser simplificada. Então, galera, coloquei todas as frações aqui. Observe o seguinte, eu quero saber qual é a fração que ainda pode ser simplificada. Ou seja, qual é a fração que eu consigo achar um número para dividir tanto de cima quanto de baixo. E eu vou justamente usar novamente quem? Os números primos. 2, 3, 5, 7... Já memorizaram os primos aí, galera? 13. Alternativo que traz a fração que ainda não pode ser simplificada. 19. Peraí, quase todas as perguntas de marcar xizinho? Algumas sim. Gostando da matemática, hein, velho? Não, é só isso. É todas de marcação X. Vamos lá então, pessoal. Inteira se fosse na prova. Ó. Essa aqui, galera, observa, o numerador, ele é um número primo, tá aqui, ó. Então, o único número que divide o 13 é o próprio 13 e o 1. Será que eu consigo dividir o 41 por 13? Não, galera, o 41 também é primo. Então, essa fração, ó, ela é irredutível. Vou colocar irre aqui. Vamos colocar aqui, ó. Assim, ó. Eu vou marcar um X, beleza? Essa fração é irredutível, então eu não consigo simplificar mais. Da mesma forma, olha só, galera,
o 7, ele é um número primo. Será que eu consigo dividir o 87 por 7? Porque o único número que vai dividir o 7 é o próprio 7. Se eu tentar, galera, eu não vou conseguir, beleza? Não dá uma divisão inteira. Por isso, essa fração também é irredutível. Vamos pegar o 21, galera. O 21, eu consigo dividir ele pelo 3 e consigo dividir ele pelo 7, beleza? Só que se eu dividir o 55 por 3, não vai dar inteiro. E se eu pegar o 55 e dividir por 7, não vai dar inteiro. Por isso, essa fração é irredutível. Tá, galera? Não dá para dividir. Continuando, olha só. Olha só, pessoal. O 18, eu consigo dividir ele por vários números. Pelo 2, pelo 3. Consigo dividir ele, na verdade, pelo 2 e pelo 3. São os primos que eu consigo dividir. Só que o 46, pessoal, eu não vou conseguir dividir por nenhum outro número. Sabe por quê? Ele é primo. Quando eu continuar essa sequência aqui, ó, em algum momento o 43 vai aparecer. Certo? Por isso que essa fração é irredutível. Agora, só sobrou essa opção. Será que ela não é irredutível? Quer dizer, será que ela é redutível? Observa, galera. Sim. Se eu pegar ela, vou separar ela aqui, ó. 17 sobre 51. Galera, observa que o 17 ele é primo. Ah, então eu só consigo dividir aqui em cima por 17. É o único número que eu consigo dividir. Só que, sabe o que acontece? O número de baixo eu também consigo dividir por 17. Afinal, 17 dividido por 17 dá 1. E 51 dividido por 17, sabe quanto dá, galera? Dá 3. Por quê? 3 vezes 17, olha quanto vai dar. 3 vezes 7, 21, põe 1, sobe 2, 2 vezes 3, quer dizer, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Certo? Então, realmente, se eu pegar 51 e dividir por 17, vai dar 3. Logo, a fração 17 sobre 51 é equivalente à fração 1/3. Como eu consegui fazer essa redução, a única que eu posso fazer redução é a alternativa E. Certo, galera? Entendi. Mas por quê? Como assim? Por quê? Porque é o único simplificado. Porque, olha só, você concorda que, por que simplificado? Eu peguei a fração que eu tinha e consegui descobrir um valor que divide tanto de cima quanto de baixo. O que acontece é o seguinte, todas essas outras aqui, ó, todas essas outras frações, eu não consigo encontrar nenhum número que eu consiga dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Em nenhuma delas, nem essa, nem essa, nem essa. Só essa fração eu consegui encontrar o 17 que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo. E quando eu fiz a divisão, deu a fração 1/3, que é equivalente a essa aqui, ó. Entendi. Certo? Fica vendo, ó. Na quinta nós vamos ter uma aula sobre deixar frações irredutíveis, né? Como deixar uma fração na sua forma mais simples. E a gente vai dar continuidade nisso, podem ficar tranquilos, tá bom? Acabou a aula. O professor vai falar assim, ó. Fica vendo. Pessoal, ó, eu não queria deixar vocês tristes, mas a aula acabou. Como é que você adivinhou? Você adivinhou fácil demais, cara. Você Porque eu já sou acostumado. Quando você volta para trás, eu já sei. Ah, vai acabar. Professor, e a 5 Oi. e a 6? Assim que às 6 nós vamos ficar para a próxima aula, que eu vou trazer um novo conceito para vocês, tá bom? Você pode a gente fazer não ela ou fez. deixa em branco? Oi? Deixa em branco por enquanto. Tenta.
Mas, né, eu vou fazer uma explicação nova para vocês poderem responder e entender melhor essas É questões. verdade, mas não fez ainda. Professor, essa eu já fiz, já. Fez? Depois você me manda a foto, tá bom? Eu peço pra minha mãe te mandar. Beleza, então. Pessoal, então é isso. A aula de hoje termina por aqui, tá? Na quinta-feira a gente... Professor, e aquela atividade que o senhor ia trazer o dado? Oi? E aquela atividade que o senhor ia trazer o dado? Ah, é mesmo, aquela lá faltou, hein? Eu vou trazer a correção dela também na próxima aula, beleza? Beleza. Ainda bem que você me lembrou, eu tava esquecendo dessa questão aí, era a única que eu tinha que... Ó, gente, que vocês... Não, bem lembrado, João. Pelo menos. Ó, bem lembrado. E na quinta eu trago ela junto com as outras que nós vamos finalizar, beleza? Ok. Ok. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela presença, tá? Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. E aí a gente continua na próxima aula, tá bom? Ok.